sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia. Eu sou a Márcia Mazei e eu espero te ter aqui até o final desse bate-papo. Hoje eu estou especial, eu estou recebendo duas convidadas. Estou recebendo na ordem a Valéria de Paula Ignácio, que é assistente do Departamento de Cultura, e a Marcela Moro, que vocês já conhecem, que é gestora de agronegócio, abastecimento e turismo, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre turismo, porque eu tenho certeza que você gosta, eu gosto, todo mundo curte. Nós vamos falar sobre a Rota Afro, para começar. Mas vamos já, desde de cara, diferenciar o que é uma coisa, o que é outra, porque, na verdade, são dois programas cujo objetivo é o mesmo. Então, meninas, fiquem à vontade. Antes de mais nada, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Oi, Marcela. Marcinha, muito obrigada pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar aqui para falar desse projeto, que agora é um programa e que nos aquece o coração. Então, ficamos muito felizes realmente com esse convite. A Rota Afro, ela surge a partir da Rota de Educação Patrimonial. Nossa, Valéria, parece meio confuso, realmente. Então, assim, nós temos na cultura a Rota Afro, Circuito da Memória da População Negra, que é um programa de educação patrimonial com visitas mediadas que atende a comunidade, escolas e outras unidades de gestão. A Rota Turística Afro, ela possui um outro viés, que a Marcela depois vai poder falar melhor com vocês, a partir do afroturismo, né? E ela vai ser um negócio para a cidade. Exatamente. A gente se inspirou nessa rota incrível que a cultura já vinha gerindo e administrando de forma sensacional, para a gente transformar isso num produto turístico. Então, é um programa que vai continuar com a sua ação voltada para a comunidade, então para as escolas, para professores, para todos os públicos que eles já atendiam, mas que agora a gente dá um caráter de negócio, né, com o objetivo de gerar negócio, especialmente para os empreendedores negros, mas gerar um negócio turístico, né? Trabalhar o afroturismo, que também faz parte aí da história da nossa cidade. O mais interessante, o mais legal, que já foi, essa rota ela já está no circuito, né? Graças ao vereador Fauás Tarra. Isso, a gente conseguiu incluí-la como uma das rotas oficiais da cidade. Isso tem um significado enorme. Tem um significado enorme. Primeiro que a gente formaliza, né? É uma rota que, de fato, compõe as rotas turísticas oficiais do município. Só que eu brinco, né? A Rota Afro, ela tem um outro caráter. Ela extrapola muito essa questão só de ser um produto turístico, né? Ela tem uma função que perpassa a nossa formação enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, ela é muito mais do que só uma rota oficial. Eu acho que esse é o nosso grande desafio na estruturação desse produto, é fazer com que as pessoas entendam, primeiro, a presença da comunidade negra como uma das responsáveis pela formação de Jundiaí. Eu sempre falo, né, Jundiaí, durante muito tempo foi dita, vista e falada como uma cidade italiana. Não, a gente tem os italianos, eles são fortíssimos, isso é inquestionável, tiveram uma contribuição incrível para a nossa história, mas a gente tem outros grupos. Jundiaí é uma cidade múltipla e é nesse sentido que a gente quer trabalhar, trabalhando a presença negra, a força que eles tiveram na formação da cidade e a história deles que foi apagada, mas que agora a gente quer recontar. Temos muito para aprender, né? Podemos dizer que a rota de educação ela tem esse viés também? Sim, sim. As duas rotas, elas têm como objetivo valorizar os pontos marcantes de construção, de vivência e permanência da comunidade negra no município. E também evitar o apagamento da história, fomentar a educação, a escrita de novos artigos e a pesquisa através do nosso arquivo municipal. Então, toda a pesquisa ela é baseada em história. O que acontece é que a nossa história ela acaba tendo só um viés. Ela é contada a partir só de uma vertente. E a Rota Afro, ela muda essa lógica. Ela traz à tona outras histórias que não foram visibilizadas. Elas estão registradas e aquelas que ainda não têm esse registro, a Rota de Educação Patrimonial, ela fomenta o estudo acadêmico dessas temáticas. Mas é direcionado ao público em geral. Sim, ao público em geral. Mais ainda, né? Sim, principalmente, né? Pela cultura,
As duas rotas, elas vão continuar Sim. existindo. Elas coexistem, inclusive. A rota de educação patrimonial, ela acontece com uma visita mediada durante a semana para os alunos de escolas, sejam elas públicas ou privadas, das outras unidades de gestão. E aos sábados é uma rota aberta à comunidade. Então, a gente oferta o transporte e a gente vai visitando esses pontos, que no caso são o Espaço Expressa, o Espaço África, que fica dentro do Jardim Botânico, a área central e o Clube 28 de Setembro. Mas não se restringe só a esse lugar, que daí também é um pouco do papel da rota turística. Novos pontos são descobertos. Hoje, o nosso alcance se limita a esse local, mas ele pode ser expandido. E a rota turística, ela também tem essa possibilidade. Sim, porque a gente passa a atender um outro perfil de público, né? E a gente passa também a provocar que os próprios membros da comunidade negra, os negros, venham contar a sua história para que a gente possa ir agregando e fortalecendo. Eu acho que é um trabalho... essa questão de educação patrimonial com o turismo, eles têm uma sinergia muito grande, no sentido da gente não só contar toda essa história, recontar tudo isso que aconteceu, valorizar a presença negra na cidade, mas também a gente conseguir ir ligando os pontos, né? Fazendo uma coisa muito mais embasada e, mais do que isso, o turismo como um vetor de conservação desse patrimônio, que eu acho que é importante. Desculpa. E desconstruindo certos temas e a forma como é colocado, que também acaba sendo um objetivo, né? Inevitavelmente, as duas rotas, a rota de educação patrimonial e a rota turística, elas também têm um papel que ele vai no viés de combate ao enfrentamento ao racismo, mas não só, porque ele também mostra a questão do poder do legado africano, a herança africana no mundo, no Brasil e em Jundiaí, né? O nosso povo não é só racismo, né? O meu povo não é só sofrimento, pelo contrário, é tecnologia, é ciência, é saúde, É e cultura. toda é cultura. Muita E cultura. muita cultura. E tudo isso vem trazido à tona, né? Por isso que a gente tem também, nessa rota, ela tem um diferencial muito emocionante, que são as intervenções artísticas. Tanto na educação patrimonial como na rota turística, ela acontece com esse viés artístico. É uma rota viva. Viva. No sentido, por exemplo, quando a gente faz a rota do centro histórico, você vai estar trabalhando muito com o patrimônio material. Então, você vai falar dos prédios, das construções, você vai falar daquilo que é, né, palpável. A rota afro, ela vem com uma outra tônica. Ela vem com uma outra emoção. Por quê? Porque a gente tem a presença dessas intervenções que vão modificando e que vão fazendo com que as pessoas interajam, você vai mergulhando, é um outro formato. E que funciona, no fim das contas, embora o foco da educação patrimonial seja o programa específico da cultura, a gente também trabalha com educação. Exatamente. Porque eu acho que a gente tem uma meta, né, que é chegar a uma comunidade antirracista. Né? A desconstruir esse racismo estrutural que a gente vem mergulhado. Eu sempre, quando eu tô conversando, quando eu tô falando da Rota Afro, eu falo, infelizmente, eu sou uma racista estrutural como todos somos. Né? Infelizmente, porque a gente foi educado dessa forma. E eu não tô falando de uma educação que foi feita pelos nossos pais. Eu tô falando de uma educação de comunidade. Sim. Que, infelizmente, foi trabalhada assim por séculos. E o que a gente quer também, além de contar essa história, além de trazer a importância cultural dos negros na nossa cidade, além de envolver as pessoas, é também trabalhar nesse processo de desconstrução. Essa desconstrução que você está falando, inclusive, foi uma sacada sensacional, que foi a presença da rota dentro da Festa da Uva. São duas comunidades, vamos dizer assim, interagindo. O que foi aquilo, né? Então, e na verdade... a gente já, desde que a gente começou a falar da Rota Afro, a gente tem toda essa questão de contar essa história, de trazer a memória, mas também trabalhar a questão do empreendedorismo negro, dar oportunidade para as pessoas, para que elas estejam ali, para que elas tenham um espaço e para que elas vendam, no melhor sentido da palavra, um pedacinho da sua cultura. Né? Para que elas gerem negócio, gerem recursos, gerar emprego e renda a partir também dessa questão cultural. Mas, muito além disso, Márcia, eu acho que aí a Valéria precisa falar disso, e não eu não me sinto dona dessa fala, mas foi a presença também da comunidade negra representando o jundiaense ali
na nossa entrada, no nosso pavilhão bem-vindo, e aquilo tinha todo um contexto. Val, conta você, que esse filho é seu. Foi. Sim, carinhosamente eu falo que agora eu chamo eles de meus artistas, porque eles são muito incríveis, né? E eles carinhosamente, aí eu vou fazer um beijo especial para todos os artistas da Rota Afro, eles me apelidaram de Mãe Léria, assim eles falam. Mas foi isso, por conta de muito tempo, e foi assim, é um pavilhão de visitação, né? O pavilhão do receptivo da festa, incrível, né? Criado a partir de um momento, de uma data, de um local marcante em Jundiaí, onde as famílias italianas eram reproduzidas, né? Ali a gente poderia ver o que acontecia na década de 30. O que acontecia com os nossos artistas, porque as pessoas, às vezes, também, elas ultrapassam os seus limites, eram exteriorizar o seu racismo com os nossos artistas. Do fato de dizerem, mas você não pode ser italiano, né? Mas com essa cor, e esse cabelo, né? E foram violências durante muito tempo, e aí a gente chegou num consenso, e foi a necessidade da união desses artistas em procurarem a unidade de gestão de cultura, abrirem um protocolo antirracista, a cultura também esteve com eles, e foi buscar essas soluções. E até que isso se conclua, nós optamos em dizer, ainda que existam pessoas negras no sul da Itália, então eu digo que as pessoas são desinformadas, né? Total. Vamos reverter essa história a nosso favor? E como que a gente pode fazer isso? Antes da chegada dos imigrantes europeus, jundiaenses já estavam aqui, com o seu sotaque. Ó, pra você ver. Não é assim? Que é muita coisa de jundiaense. Então, assim, deste lugar, a partir dessa construção, nós criamos esses personagens que são incríveis, né? Eles tem o Zé das Letras, tem a Maria, que é cantora, que interagem de forma lúdica e pacificamente com os artistas que fazem a interpretação dos colonos italianos. Então, essa sinergia também entre os artistas pode ajudar a contar e desconstruir essa história. Nós estarmos na Festa da Uva com empreendedores, com seus artigos inspirados na cultura africana, mostrando a sua beleza, a sua arte e também o seu negócio, já começamos a fomentar o turismo. E já desde esse começo, Marcela pode falar, e a gente está com alguns planos também, mas eu digo assim, as pessoas já queriam saber aonde passaria essa Rota Afro. E a gente ainda, como eu gosto de dizer, é um projeto embrionário. Ele está tomando corpo, para que sim, no próximo ano a gente consiga sair da Festa da Uva e fazer essa visitação através da Rota Afro. Já imaginou? Até porque, Márcia, eu gosto de falar bastante isso. É uma rota que tem características... A gente sempre... Em todas as rotas que a gente criou até hoje, são 10, a gente sempre teve uma atenção muito especial em criar ela a partir das suas particularidades. Respeitando o grupo, respeitando quem cria os nomes das rotas, são as pessoas que estão envolvidas, quem cria o símbolo, enfim, a gente sempre tem esse trabalho muito participativo. Só que na Rota Afro a gente tem que dar um passo além. Não é só esse processo participativo no sentido da criação, mas também em como é que isso vai ser conduzido. Então, o que a gente está fazendo neste momento? Neste momento, a gente está passando agora um grupo por um processo de capacitação. As pessoas estão sendo capacitadas para elas trabalharem na Rota Afro. Por quê? Porque a gente precisa vencer essas questões relacionadas a esse racismo estrutural. A gente precisa fomentar que o empreendedor negro ele esteja vinculado. Tanto que no dia a gente fez uma primeira capacitação agora, já com a presença desses empreendedores mostrando os seus produtos. A gente fez uma micro feira, né? Com alguns empreendedores já mostrando que produtos são esses. Então, a gente tem todo esse processo, porque de nada adianta a gente ter uma Rota Afro com brancos contando essa história, vendendo seus produtos e uma fala que eu tenho repetido também. A gente não tem lugar de fala. Eu acho que quem tem que contar essa história são os negros. Porque é a história deles, que é da família deles, que é do coração, que é da história, da memória, da ancestralidade deles. Então, é nesse sentido que a gente está fazendo todo um trabalho de capacitar essas pessoas, sejam guias de turismo, agências de viagem, empreendimentos turísticos, hotéis, para que eles saibam como receber esses grupos, como é que precisa ser tratado, porque, infelizmente,
a gente ainda tem esse racismo estrutural muito enraigado, né? Sim. Ainda a gente trouxe uma pessoa super especial, que é o Uber, veio conversar com a gente, contar, ele é um expert, um dos grandes especialistas em afroturismo do Brasil, e ele falou, eu ainda sofro muitos problemas quando eu chego num hotel, por exemplo. E a gente não quer que isso aconteça, não somente com quem está fazendo a rota, mas ela como um alavancador para aquilo que eu falei agora há pouco, para que a gente tenha isso transcendendo a nossa formação enquanto ser humano. Porque hoje, se nós pararmos para avaliar, não há essas pessoas buscando esse empreendedorismo por meio dessa rota. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não há profissionais negros para tomar posse dessa rota e ganhar em cima. É isso. Existe, mas é a questão... Poucos. Insuficientes? Não vou dizer nem poucos nem insuficiente, mas o que a gente percebe na estrutura é a falta de oportunidade. Então, assim, eles já existem, eles tiveram essa oportunidade, tanto que só para a Festa da Uva, imediatamente, foram mais de 17 empreendedores do afroturismo, né? Hoje, a gente está sendo procurado por mais pessoas com inspiração em jogos africanos, com brincadeiras africanas. Então, assim, o mercado, ele existe, ele é potente, a gente só precisava dar visibilidade para esse mercado. Né? E agora o desafio é organizar tudo isso e transformar em produto, porque se a gente tem, por exemplo, pessoas querendo trabalhar com jogos africanos, aí a gente vai aproximar a criança, que é um desafio, e que aí a gente já começa a trabalhar na base. Quer dizer, eu falo que às vezes a gente não consegue enxergar a potência daquilo que a gente está fazendo, mas a gente sabe que a gente está construindo alguma coisa muito grande. É porque, não vocês, né, mas a sociedade como um todo, ela vive numa bolha, né? E ela não consegue enxergar. Você acredita que vão surgir outras pessoas com negócios maravilhosos que poderão ser inclusos aí nesse projeto? Eu não tenho dúvidas. E o que eu sou sempre questionada, e aí eu acho importante a gente até fazer essa fala, mas então eu sou uma pessoa branca, eu posso explorar o afroturismo? A minha resposta sempre é deve. Desde que você dê o protagonismo às pessoas negras, né? Ela tem que também entender o seu lugar. E aí, quando eu falo de privilégio, é nas questões de que a cor da pele, ela faz muita diferença, porque vocês sabem que a pessoa não negra, por exemplo, ela não é seguida no mercado, como eu sou, como o meu povo é, abordada de forma diferente e sistematicamente pela polícia. Então, tendo todo esse entendimento, ela vai saber se colocar nesse lugar. Por isso que nós estamos fazendo a formação. Mas é importante dizer, e nós vamos repetir, que a Rota Turística Afro, ela é um negócio salutar para todos e o protagonismo para as pessoas negras que dela farão parte, né? E aí, quando a Marcela lá traz, que a gente também, quando a gente traz brincadeiras e jogos africanos, a gente pode aproximar da base, eu vou voltar um pouquinho para a educação patrimonial e dizer que uma das melhores experiências são com os pequenos. A gente já trabalhou escola de ensino fundamental, ensino médio, ensino de jovens e adultos, faculdade, né? Porque a gente tinha o Comitê das Crianças. As crianças, elas têm um poder cognitivo muito impressionante. Elas se colocam, elas não têm medo de fazerem as suas colocações e participarem. E elas multiplicam esse conhecimento. É exatamente isso, né? Desses roteiros é difícil, e eu já faço aqui o convite para você, assim que a nossa agenda estiver aberta, venha fazer, as pessoas não saírem, não se emocionarem. Então, é um processo de mudança, como a Marcela já disse antes, não só profissionalmente, mas para a vida pessoal. Sim. Ela vai levar uma história de Jundiaí que muito provavelmente ela não conhecia. Nesta cidade, quase todas as pessoas têm um pouco da sua história ligada à ferrovia. Nós vamos visitar 2 patrimônios. Um patrimônio material reconhecido nacionalmente pelo IFAM, que é o Espaço Expressa, antigo complexo FEPASA, que já foi o local de manutenção das locomotivas da Companhia Paulista. Sim. E a gente vai falar também de estrutura, mas a gente fala de memória. Quando a gente fala de memória, a memória também é patrimônio. Por isso que a gente tem o Clube 28 de Setembro, um clube centenário na cidade de Jundiaí. Vai para agora 130 anos, é o 3º mais antigo do Brasil, o mais antigo do estado de São Paulo, e ele é registrado como um patrimônio imaterial. Então, quando você tem esse entendimento do que são os patrimônios reconhecidos ou não oficialmente, à medida que você educa, você eleva esse olhar do turismo e também transforma. Porque quando você tem a arte envolvida com patrimônio e educação,
é inevitável você sair o mesmo depois que você faz um roteiro desse. Marcela, você falou da capacitação que está ocorrendo nesse momento. Qual será o próximo passo? Pós-capacitação, então, a gente criou um selo. Sabia que vinha novidade. Os empreendimentos, os empreendedores, os guias, as agências, os hotéis, etc., que cumprirem, digamos assim, né? Essas atividades que estão previstas nessa capacitação, elas vão ganhar esse selo que certifica que ele é um empreendimento, um empreendedor, enfim, não importa a natureza nesse momento, mas apto e integrado ao conceito da Rota Afro. Mas para falar da imagem do selo, é a Val que vai contar, porque ele foi construído de uma forma a significar muito mais do que só um selo. Conte-me, então. Sim. Nós vamos oferecer e nós vamos reconhecer aqueles que se tornaram aptos a explorar turisticamente a rota com o selo Baobá. Que a árvore Baobá, ela é vista em vários continentes, vista no continente africano, mas ela tem um símbolo, um significado muito forte, quando as suas raízes representam toda a ancestralidade do povo negro. O tronco é como se ele fosse a juventude, as crianças, né? Que elas estão no aprendizado, no crescimento. E as árvores representam as folhas das árvores representam o amadurecimento. E quando elas caem, elas voltam para o seu ciclo de origem. E aí, como diz o Nego Bispo, né? A gente é começo, meio e recomeço. Então, é um ciclo que vai recomeçar. Então, nós pensamos, e a ideia foi de oferecer esse símbolo, o baobá, como se nós estivéssemos plantando África em Jundiaí. Coisa linda. Não é lindo demais? Por isso que eu falei, é essa moça que tem que apresentar, porque foi construído com muito carinho. E essa ideia do selo, para a gente, é muito importante, porque a proposta é a gente, embora não sejamos órgão certificador, que fique claro, mas é qualificar esses empreendedores, esses empreendimentos, esses profissionais, dizendo, olha, ele passou por uma capacitação, ele está apto a operar a Rota Afro, a participar, a estar conosco, a ser um expositor, né? Para a gente não importa muito nesse momento qual vai ser a participação, mas a gente ter equipes capacitadas em todos os elos da cadeia produtiva do turismo para que o turista tenha uma boa experiência e para que a gente conte a história da forma mais apropriada possível. Como eu já disse várias vezes, pela voz do negro. Maravilhoso. E é importante dizer que também nós teremos um canal de denúncia, Sim. porque a gente sabe das apropriações indevidas que acontecem e da exploração, porque vejam, em respeito a todas essas pessoas que passaram pela formação, que estão se dedicando a se desconstruir, porque é isso, né? Participar dessa formação é você se desconstruir o tempo todo para estar ali, das pessoas que estão dedicando ao seu tempo para estar, não é justo com que outras pessoas se utilizem desta forma, e aí a gente toma muito esse cuidado para que não haja nenhuma interferência naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente também vai ter no nosso site esses canais, porque quem acaba denunciando são os próprios visitantes, que as pessoas elas já vão para esse roteiro esperando que vai ser contado algo sobre a história de uma determinada população. Caso eles se deparem com algo diferente daquilo, eles mesmos já nos procuram. Já são tocados. E isso já acontece, né? Então, a gente está tranquilo em ter esses canais para que as pessoas sintam-se à vontade, as denúncias podem ser anônimas, mas para garantir a segurança e também a prosperidade desse projeto. Tem uma expectativa de início? Agora eu estou ansiosa. A gente tem 13 de maio? Então... É isso? 13 de maio, a gente vai fazer um fan tour. Sim. Né? Com quem já cumpriu essas etapas e nós vamos visitar esses pontos. Porém... deixa eu explicar tecnicamente o que é o fan tour, porque as pessoas... O que é o fan tour? Fan tour é um termo técnico que a gente usa no turismo, né? É um tour de familiarização, por isso fan tour. Familiarization tour. E a gente utiliza o fan tour como ferramenta quando você quer, de fato, fazer com que as pessoas conheçam, mas ele é focado em públicos específicos. Geralmente, os fan tours, eles são focados para profissionais do turismo ou profissionais relacionados àquele determinado assunto. Então, é um evento que a gente faz no dia 13
mas ele é fechado a princípio, né? Como se Sim. fosse a nossa formatura, a gente pode dizer. Quase isso, né? Eu acho que é a vivência prática da Sim. teoria. É isso Isso. que vai acontecer no dia 13. Os pontos que hoje estão definidos podem serem mudados com o passar do tempo? Sim, a gente tem toda essa Sim. flexibilidade. E o que a gente quer, Márcia, É talvez isso. não mudar, mas a gente quer enriquecer, incorporar, incluir outros pontos, porque eu tenho certeza que toda essa provocação que a Rota Afro vem trazendo vai fazer brotar outras histórias que não foram registradas, que não estão contadas e que a gente vai conseguir incorporar. Né? E é exatamente isso que a gente quer. Eu brinco, eu falo sempre, gente, por que o bairro do Caxambu chama Caxambu? Eu nunca consegui descobrir por quê. Caxambu é um instrumento africano, de percussão, etc. Por que o bairro do Caxambu chama Caxambu? Não é curioso? Vale a reflexão. Não é curioso a gente pensar nisso? Muito. Existe uma história que justifique esse nome. E eu nunca... E olha que, como dizem as meninas da minha equipe, elas falam, quando eu encasqueto com uma coisa, é porque esta informação não existe. Porque o que eu pesquisei isso, eu acho que eu fiquei uns 2 anos, gente, pesquisando essa questão, e eu não consegui descobrir. Eu ouvi muitas histórias, né, alguns, mas não tem registro. Não, por que o Caxambu chama Caxambu? Porque o Traviu, a gente sabe por que chama Traviu. Uhum. Né? A gente vai conseguir identificar essa história dos nomes dos bairros. E o Caxambu, que é um bairro que recebeu os italianos, etc, etc. Por que chama Caxambu? E olha, então, assim, é uma história que, obviamente, tá ligada à história da comunidade negra. Já me disseram que podia ser um quilombo, existe, mas não tem registro? Como assim? Então, quer dizer, eu tenho certeza que nesse processo a gente vai acabar incorporando muitas outras histórias e a gente quer, inclusive, provocar que isso aconteça, que as pessoas que conhecem histórias, que têm isso, tem registro, tem memória, tem história que a avó contava, não importa. A gente vai registrar porque a gente quer engrandecer isso que a gente está construindo. Maravilhoso. Enquanto a gente não tem uma data específica para a rota turística, né? Porque essa operacionalização também depende das agências. A gente tem a rota de educação patrimonial, essa sim, já está com uma data prevista, Que é? que é 24 de maio, Tá. sábado. Uhum. A gente vai abrir as inscrições, nós vamos deixar as informações no site da Cultura, com o formulário, porque as vagas são limitadas, para que as pessoas queiram conhecer um pouquinho desse olhar, né, de forma grandiosa, com intervenção artística, com uma série de proposituras para reflexão. Então, a partir daí, a gente vai ter o calendário anual. Mas é importante que elas podem acontecer paralelamente, talvez no mesmo dia, tá? São formas de ação diferentes. Elas das estão duas casadas, Sim. né? Sim. Literalmente. A gente está entrando na reta final. Eu queria pedir para que vocês duas deixassem um recado ou colocassem mais alguma coisa que considerem importante sobre esse trabalho maravilhoso que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que a gente está plantando uma semente. Só que é uma semente de um baobá. Porque vai crescer, vai florescer, vai se reconstruir. E a gente, eu acho, como eu vivo repetindo, a Rota Afro aquece aqui. Porque transcendendo a ideia só do turismo enquanto negócio, que é super válido, que a gente precisa trabalhar, é geração de emprego e renda, ela está também transformando pessoas. Porque, como a Val falou muito bem, não tem como você sair dessa experiência sem estar transformado. Eu acho que esse é o recado. E o convite, né, para que as pessoas fiquem atentas. Em breve, além das ações específicas, né, da nossa rota que é focada na educação patrimonial, a gente começa a soltar os passeios turísticos e aí é para todo mundo. Maravilhoso. É isso? É isso. Normalmente, eu abro as minhas entrevistas, as minhas falas, dizendo quem eu sou, né? Então, eu sou neta de Avelina e Benedito, de Maria Júlia e Aprígio. Sou filha de Nelson e Denês, irmã de Edmilson e de Alessandra. Neste lugar, eu faço referência aos meus mais velhos, aos meus mais novos e aos meus iguais. Então, esse projeto, As Coisas com o Nosso Povo, é sempre em referência a quem veio antes, para quem está comigo no processo e para aqueles que virão. Lindo. Bom,
Eu espero que você tenha aprendido. Eu aprendi um monte, mas de verdade mesmo. E lembrando aqui algumas datas do que ainda vai acontecer, que tem a Feira do Empreendedorismo Negro, que aconteceu junto com essa capacitação, mas ela ocorreu dia 27 de fevereiro, mas tem aí 8 de abril, é isso? Temos. E 23 de abril. Isso, exatamente. No Centro das Artes. Exatamente. Então, para você que está de olho nessa rota, como um empreendedor, é isso, né? Podem participar, com certeza. E tem também a rota de educação patrimonial, que daí eu acho que vale para todo mundo, mas vale principalmente para todos nós, assim, que estamos do lado de cá e não conseguimos entender absolutamente do que é. Certo? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Voltem sempre. A você, eu até fiz já um convite aqui antes de entrar para gravar. Tá feito o convite, volte para falar sobre outros assuntos. Marcela, então, vai estar aqui sempre, né? Porque é uma pessoa que não para de trabalhar, Então, você já imagina que ela vai voltar mais algumas outras vezes. Semana que vem eu já tô aqui de volta, certeza. E sejam sempre muito bem-vindas. Muito obrigada, estaremos de volta, sim. Obrigada, gente. Olha, esse giro tá terminando. Eu volto e eu espero você. Um beijo, tchau.